Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista para este vídeo até o final. Não houve tempo para que ele organizasse seus pensamentos. Ele foi levado diretamente ao necrotério para identificar formalmente o corpo. Acompanhado por Caroline, um policial e o agente funerário, Mark foi conduzido até uma janela que dava para a sala ao lado. Com um clique no interruptor, o agente funerário iluminou o espaço e os instruiu a entrar quando se sentissem prontos. Finalmente eles entraram. O corpo estava deitado sobre uma maca, coberto por um lençol roxo escuro. Um pensamento fugaz passou por suas mentes. Negar a verdade, insistir que não era ela, que algum erro trágico havia acontecido. Mas não havia como negar os traços inconfundíveis de Emily Longley. Ela era sua amada filha, agora imóvel e fria. Em momentos de horror tão profundo, a noção de tempo se distorce e colapsa. Todos os amanhãs se tornam reflexos do passado. Enquanto o luto caía sobre ele como um trovão, Mark sentiu sua força esmagadora, um lembrete de total impotência. Essa identificação final no necrotério seria sua última visão de Emily Longley em carne e osso, um terrível ponto final em uma tragédia que deixou um vazio impossível de preencher em sua família. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Essa história real aconteceu na Inglaterra. Emily Longley, cuja vida e futuro promissor se tornariam um ponto focal de inspiração e tragédia, nasceu em 22 de fevereiro de 1762-994, em um hospital de Londres conhecido por sua equipe dedicada. Ela chegou como o primeiro filho de Mark e Caroline Longley, um casal jovem lidando com a transição para a paternidade. Mark, então com 26 anos, era alvo de brincadeiras bem-humoradas de seu círculo de amigos, que o lembravam de forma divertida que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Apesar dessas piadas, Mark sentia uma mistura de empolgação e apreensão. Nada em sua vida o havia preparado completamente para a responsabilidade de cuidar de outro ser humano, mas ele estava comprometido a enfrentar cada desafio que a paternidade traria. No momento do nascimento de Emily, Mark se viu cativado pela fragilidade e inocência de sua filha. Quando a enfermeira limpou gentilmente a recém-nascida e colocou Emily nos braços de Mark, ele olhou para sua pequena menina, sua cabecinha apoiada com segurança nas palmas de suas mãos, suas perninhas mal alcançando seu cotovelo. Foi nesse instante, enquanto Emily abria os olhos e parecia estudar o rosto de seu pai, que Mark teve uma profunda realização. Qualquer dúvida sobre sua capacidade de ser um bom pai desapareceu. Vários anos depois, a família Longley celebrou outro marco feliz com o nascimento de sua segunda filha, Hannah. Com duas irmãs loiras sob o mesmo teto, a dinâmica familiar se tornou mais animada e vibrante. Emily e Hannah desenvolveram um vínculo próximo, frequentemente rindo de piadas secretas e compartilhando brinquedos favoritos. Para Mark, testemunhar a camaradagem entre suas filhas era motivo de orgulho e alegria. Ele acreditava que, enquanto suas filhas sentissem calor e proteção, sempre saberiam o quanto eram profundamente amadas. Enquanto Mark trabalhava diligentemente como jornalista para um jornal local, Caroline dedicava seus dias ao ensino, esforçando-se para inspirar crianças de diferentes origens e incutir nelas os valores do conhecimento e da empatia. Seu lar, embora às vezes cheio de barulho e atividade, ressoava com estabilidade e promessa. Era o tipo de ambiente acolhedor que muitos pais aspiram a criar, onde pequenos momentos de felicidade se tornam memórias preciosas. No entanto, mudanças, mesmo quando motivadas por necessidade, podem alterar drasticamente o curso da jornada de uma família. 10 anos após o nascimento de Emily, os Longley tomaram a decisão que mudaria suas vidas: deixar sua cidade natal de Bournemouth e recomeçar nas paisagens cênicas da Nova Zelândia. Essa mudança foi impulsionada por uma recomendação crucial do médico de Emily, que acreditava que mudar para um clima diferente poderia beneficiar significativamente sua saúde. Apesar da perspectiva assustadora de abandonar tudo o que era familiar, amigos, família extensa e uma rotina estabelecida, Mark e Caroline decidiram que o bem-estar de sua filha era prioridade.
Eles esperavam que o ar puro e as paisagens variadas da Nova Zelândia trouxessem nova vitalidade à vida de Emily, além de oferecer novas experiências para Hannah. Viajar para o outro lado do mundo significava que a família teria que se adaptar a novos costumes, sotaques diferentes e tradições locais que nunca haviam encontrado. Embora animados, não podiam deixar de sentir apreensão quanto à decisão que estavam tomando. A Nova Zelândia, com seu clima marítimo temperado, apresentava 4 estações distintas, cada uma moldada pela influência do Oceano Pacífico e das diversas cadeias montanhosas do país. Os invernos eram mais amenos e os verões mais frescos em comparação com o que os Longley estavam acostumados na Inglaterra. Ainda assim, a natureza acolhedora do ambiente mostrou-se uma força reconfortante. Vegetação exuberante, ar fresco das montanhas e vistas serenas do oceano ajudaram a família a encontrar consolo em seus novos arredores. Nesse cenário pacífico, começou o próximo capítulo da vida da família Longley. Emily, sempre curiosa e cheia de espírito, matriculou-se em uma prestigiada escola particular. Inicialmente, dedicou-se aos estudos com o mesmo entusiasmo que havia demonstrado em casa. Por um breve período, parecia que ela havia encontrado seu lugar, mas as complexidades sociais logo interromperam essa nova estabilidade. Uma amiga próxima em quem confiava, Sarah Leiter Blanche, de repente se voltou contra ela. As alegações de Sarah e revelações sensacionalistas sobre o envolvimento de Emily com um grupo duvidoso e possivelmente com substâncias proibidas viraram manchete no jornal da escola, causando um alvoroço que ameaçava o recém-construído senso de pertencimento de Emily. Essa traição deixou Emily se sentindo alienada e ferida. No entanto, sua resiliência brilhou. No final de 2010, ela decidiu que era hora de traçar um novo caminho. Um que envolveria retornar à Inglaterra para continuar sua educação. Foi uma escolha difícil, pois significava dizer adeus aos pais e à irmã. Mas Emily estava determinada a recomeçar. Ela passou a morar com os avós, Ronald e Zoe Longley, em um espaçoso chalé isolado localizado perto do calçadão em Southbourne, não muito longe de Bournemouth. O cenário pitoresco, com brisas do mar e caminhadas costeiras, parecia o pano de fundo perfeito para um novo começo. Entusiasmada, Emily se matriculou em uma faculdade britânica, esperançosa de que essa transição a ajudaria a redescobrir tanto seu ritmo acadêmico quanto sua harmonia pessoal. Para seu grande alívio, o plano funcionou. Tendo lutado com as turbulências sociais na Nova Zelândia, Emily encontrou um ambiente mais estável e confortável na Inglaterra. Ela pôde novamente focar nos estudos e, gradualmente, reconstruir sua vida social sem a constante tensão de boatos e exclusão. Aos 18 anos, Emily se destacava não apenas por sua personalidade vibrante, mas também por sua cativante beleza loira. Seus olhos brilhantes e sorriso caloroso faziam as pessoas se aproximarem dela. Agências de modelos rapidamente notaram sua presença, oferecendo oportunidades que indicavam uma carreira promissora na moda. No entanto, não eram apenas sua aparência que chamava a atenção. Era a combinação de charme, inteligência e determinação que ela exalava. Em sua comunidade, as pessoas falavam com admiração sobre sua força de vontade, senso de humor e compromisso genuíno com tudo que se propunha a fazer. Em dezembro de 2010, em uma festa casual porém animada, Emily cruzou caminhos com Elliot Vince Turner, de 19 anos. Elliot era filho único de Lee Turner, um joalheiro próspero cujo negócio era conhecido por seus designs requintados e clientela de prestígio. O próprio Elliot estava envolvido na empresa da família, ajudando o pai a administrar a joalheria em Bournemouth. Apesar da pouca idade, ele aproveitava os privilégios que vinham com pertencer a uma família abastada e morava em Queen's Park, um dos bairros mais ricos de Bournemouth. Socialmente, Elliot era associado a um grupo conhecido como The Firm, um conjunto de jovens privilegiados que frequentavam os bares e clubes mais badalados da região. Seu estilo de vida era marcado pela extravagância, saídas noturnas, gastos excessivos e uma confiança inabalável. Alguns observadores, inclusive aqueles que conheciam Elliot superficialmente, questionavam as prioridades do grupo, suspeitando que seus excessos pudessem eventualmente causar problemas. No entanto,
Para muitos desses jovens, seu círculo social representava uma série interminável de festas, conexões e oportunidades de exibir seu status. Emily, ao adentrar o mundo de riqueza ostensiva de Elliot, ficou deslumbrada, mas também curiosa. Ela havia experimentado uma vida modestamente confortável, mas o passado privilegiado de Elliot oferecia uma janela para uma cena social glamurosa que ela raramente havia encontrado antes. Embora mantivesse seu senso prático, Emily se viu atraída pelo brilho e excitação, sem saber se essa conexão fazia parte de seu crescimento pessoal ou se era um desvio cheio de perigos ocultos. Nesses momentos de possibilidades e incertezas, Emily continuava a equilibrar seus compromissos acadêmicos e seu trabalho de meio período, tentando permanecer fiel ao otimismo e à independência que a definiram. Ela se apegava às lições aprendidas na Nova Zelândia sobre resiliência e autodescoberta. Mal sabia ela que sua associação com Elliot Vince Turner e o círculo mais amplo ao qual ele a apresentou marcaria o início de uma nova fase de sua vida, marcada por uma corrente subterrânea de risco. Elliot Turner se apresentava como um jovem carismático, alguém que constantemente atraía a atenção das mulheres graças à sua postura confiante e estilo de vida luxuoso. No entanto, por trás desse exterior polido, ele estava quase completamente consumido por uma obsessão, uma que se manifestava em ciúmes e possessividade. Embora muitos ficassem hipnotizados por sua boa aparência, status financeiro e elogios encantadores, aqueles que olhavam mais de perto frequentemente percebiam um lado sombrio escondido por trás de suas palavras suaves. Apesar dos sinais de alerta que amigos às vezes captavam, Emily Longley, com sua personalidade radiante e carreira de modelo em ascensão, se viu cada vez mais próxima de Elliot com uma velocidade impressionante. Os dois rapidamente formaram um relacionamento oficial e, por um breve período, tudo parecia encantador. Elliot a enchia de atenção, elogiando constantemente seus trabalhos crescentes como modelo. Ela havia começado a ganhar seu próprio dinheiro, aumentando sua confiança e sua visibilidade. O mundo da moda parecia atraído pelo entusiasmo e talento natural de Emily, e ela, por sua vez, sentia satisfação com seu progresso profissional. No entanto, a admiração de Elliot por Emily logo tomou um rumo perturbador. As mesmas qualidades que inicialmente o atraíram, sua vivacidade, boa aparência e ambição, tornaram-se fontes de ciúmes insuportáveis. Em apenas 4 meses, o que começou como um romance arrebatador deteriorou-se em um campo de batalha contencioso, pontuado por discussões quase diárias e mágoas não resolvidas. Publicamente, eles ainda tentavam manter uma aparência de normalidade, mas aqueles mais próximos ao casal notavam a tensão frequente e as brigas que ofuscavam qualquer momento passageiro de paz. Mesmo um mal-entendido menor podia escalar para uma cena dramática. O intenso ciúme e desconfiança de Elliot alimentavam um padrão de abuso emocional que gradualmente se tornou uma norma infeliz. Se ele desaprovava a escolha de roupa de Emily, talvez uma blusa que acentuava sua silhueta ou uma saia que ele considerava curta demais, ele criticava seu visual com insultos chocantes, chegando a acusá-la de se vestir como uma garota de programa. À medida que a carreira de modelo de Emily ganhava força, ele começou a suspeitar que cada sessão de fotos ou reunião era uma desculpa para flertar. A obsessão de Elliot o levou a invadir seu perfil no Facebook, vasculhando suas mensagens e solicitações de amizade para confirmar se ela estava conversando com outros homens. Às vezes, ele até aparecia sem aviso prévio em lugares onde acreditava que ela pudesse estar, encontros com amigos, cafeterias ou nos arredores de sets fotográficos, apenas para mantê-la sob seu olhar vigilante. Inevitavelmente, essas invasões de privacidade e acusações roubaram de Emily qualquer senso de liberdade ou segurança. Ela sentia como se vivesse em um estado constante de vigilância e preocupação. Esperava que cada explosão fosse a última, mas a cada vez que ele explodia de raiva, usava tanto sua presença física quanto sua fúria intensa para intimidá-la. Mais de uma vez, ela lhe escreveu bilhetes curtos, implorando para que ele se acalmasse, incluindo uma linha simples mas reveladora. Pare de ser tão agressivo. Às vezes, Elliot parecia arrependido, desculpando-se profusamente e prometendo nunca mais perder o controle.
Por um breve momento, Emily permitia-se acreditar nessas promessas, apenas para vê-las destruídas quando a próxima onda de ciúmes inevitavelmente surgia. Logo, Elliot passou dos gritos e insultos à violência física. Em várias ocasiões, ele não apenas agarrou Emily pelo pescoço, mas também a agrediu publicamente, deixando testemunhas chocadas e com medo de intervir. Em um inquietante esforço de autojustificação, ele insistia que os supostos flertes dela o provocavam a ter esses surtos emocionais incontroláveis. Cada episódio de violência levava Emily à beira de terminar o relacionamento, mas ela se sentia presa em uma teia de medo, culpa e autoconfiança cada vez menor. Por fim, Emily decidiu que precisava de uma pausa daquele ambiente tóxico. Ela viajou para a Nova Zelândia para visitar seus pais e sua irmã, Hannah, em busca de consolo na familiaridade reconfortante de sua casa de infância. O feriado da Páscoa proporcionou um alívio necessário do caos que Elliot havia introduzido em sua vida. Durante essa visita, a família Longley se envolveu em atividades que costumavam desfrutar em seus anos mais jovens. Longas caminhadas, conversas durante refeições caseiras, risadas juntos sobre memórias bobas. Havia uma consciência não dita de que aquele tempo juntos parecia estranhamente precioso, como se um cronômetro estivesse contando em silêncio. Quando Emily se preparou para partir, seu pai a envolveu em um abraço sincero, um gesto carregado de amor e uma pitada de apreensão. Ela prometeu a ele que voltaria em setembro para a Copa do Mundo de Rugby. Mesmo após embarcar em seu voo, a devoção de Emily à família permaneceu evidente. Ela enviou uma mensagem de texto ao pai dizendo: "Foi tão bom te ver, eu te amo." Desde seus primeiros dias, ela e o pai haviam cultivado um vínculo forte e amoroso. Sem que nenhum dos dois soubesse, aquele feriado de Páscoa na Nova Zelândia marcaria a última vez que se veriam. Em sua mente, Emily acreditava que logo colocaria fim de uma vez por todas ao relacionamento tóxico com Elliot. Tragicamente, essa decisão coincidiria com o desenrolar violento de seus últimos dias. No momento em que Emily pisou novamente no Reino Unido, Elliot não a recebeu com alívio ou alegria. Pelo contrário, tinha novas acusações esperando por ela. Pouco antes de seu retorno, ele havia encontrado fotos nas redes sociais mostrando Emily ao lado de 2 rapazes sem camisa, o que inflamou ainda mais seus ciúmes já intensos. Em um acesso de raiva, ele exigiu que ela fosse até a casa de seus pais naquela noite, insistindo que discutissem seus problemas pessoalmente. Emily ficou inicialmente hesitante, mas acreditava que Lee e Anita Turner, os pais de Elliot, estando presentes na mesma casa, poderiam lhe oferecer algum grau de segurança. Ela concordou, esperando que pudesse conversar com Elliot e articular claramente sua decisão de terminar o relacionamento. No entanto, no momento em que chegou à residência dos Turner, Elliot desencadeou uma enxurrada de comentários cruéis, acusações e ressentimento feroz. A discussão escalou para níveis ensurdecedores, com os dois gritando em frustração amarga. Segundo relatos de vizinhos e testemunhas, os gritos duraram quase meia hora. Então veio um silêncio abrupto e inquietante. Na manhã de 7 de maio de 2011, ligações frenéticas para os serviços de emergência relataram uma garota de 18 anos encontrada inconsciente no quarto de Elliot Turner. Anita Turner, que supostamente fez a descoberta, foi quem ligou. Os paramédicos correram para o local apenas para confirmar o pior. Emily havia morrido em algum momento durante a noite. Em 6 de maio de 2011, Emily Longley trocou mensagens casuais e alegres com seu pai via Facebook apenas algumas horas antes de sua morte. Suas palavras não continham nenhum indício de medo. Ela soava como sua versão alegre de sempre. Então, em 7 de maio, tudo mudou de uma forma que Mark Longley jamais poderia ter previsto. Ele foi acordado pelo celular vibrando. Inicialmente sonolento, deixou as ligações irem para a caixa postal. Quando finalmente verificou, percebeu inúmeras chamadas não atendidas de sua ex-esposa, Caroline, e várias mensagens não lidas. Embora não fosse incomum Caroline enviar mensagens ou tentar entrar em contato, a quantidade de tentativas era alarmante. Percebendo que algo estava muito errado, atendeu uma ligação seguinte. Apenas para ouvir a filha mais nova, Hannah,
chorando descontroladamente. Pelo telefone, ouviu Caroline gritando ao fundo: "Emily se foi! Emily se foi!" Em um instante, o alicerce de seu mundo desmoronou. Ele desabou no mesmo sofá onde Emily havia se sentado apenas uma semana antes. A descrença o envolveu. Lutava para compreender que a jovem brilhante e cheia de vida, com um futuro promissor, havia desaparecido repentinamente. O peso dessa realização foi tão esmagador que ele não se lembrava de mais nada daquela noite, exceto da sensação sufocante e avassaladora de perda e choque que o consumia. Incapaz de descansar, ele reservou um voo para esta Inglaterra e permaneceu acordado até finalmente embarcar no avião. Mesmo essa longa viagem parecia onírica e irreal. Mark se lembrava de ter parado em uma pequena cidade enquanto viajava para Auckland e de ver o rosto de Emily na capa do jornal The New Zealand Herald. A manchete lhe causou um nó no estômago de puro pavor. No aeroporto, observou viajantes jogando os jornais nas lixeiras. Dominado pela dor, sentiu vontade de contar a eles quem era Emily, implorar para que guardassem aqueles jornais porque ela não era apenas mais um rosto nas notícias. Ela era sua filha, e um dia havia sido cheia de vida e alegria. O voo para a Inglaterra pareceu interminável, enquanto ele revivia memórias em sua mente e se agarrava à tênue esperança de que tudo não passasse de um erro impensável. Mas assim que chegou, a dura realidade o atingiu. Não houve tempo para reunir seus pensamentos. Ele foi levado diretamente ao necrotério para identificar formalmente o corpo de Emily. Cercado por Caroline, um policial e o agente funerário, Mark foi conduzido até uma janela que dava para a sala ao lado. O agente funerário acionou um interruptor para iluminar o espaço, instruindo-os a entrar quando estivessem prontos. No entanto, por vários momentos angustiantes, tanto Mark quanto Caroline ficaram paralisados, as mãos tremendo com o pavor nauseante de verem sua filha naquele cenário. Finalmente, eles entraram. Emily estava deitada sobre uma maca, coberta por um lençol roxo escuro. Um pensamento fugaz surgiu em suas mentes. Negar o óbvio. Afirmar que não era ela, que um erro trágico havia sido cometido. Mas não havia como negar os traços inconfundíveis de Emily. Era sua amada filha, imóvel e fria. Mark estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela. A pele, antes radiante de juventude, tinha o tom pálido do alabastro e estava gelada pela morte. Naquele momento único, em contraste gritante com o dia em que ela nasceu, ele compreendeu que não haveria retorno. Ela não abriria os olhos, não riria, não exclamaria que tudo era uma pegadinha elaborada. Ela se fora. Em momentos de horror tão profundo, a noção de tempo se distorce e colapsa. Todos os amanhãs se tornam reflexos do passado. Quando a onda do luto desabou, Mark sentiu sua força esmagadora, uma realização de total impotência. Aquela identificação no necrotério seria a última vez que veria Emily em carne e osso. Uma terrível pontuação final em uma tragédia que deixou um vazio impossível de preencher na família. As autoridades agiram rapidamente. Elliot Turner foi preso imediatamente sob suspeita de envolvimento na morte de Emily. No entanto, logo foi libertado sob fiança enquanto os detetives reuniam mais informações para o que se mostrava ser uma investigação altamente complexa. Durante esse processo, uma consciência pesada parecia pesar sobre Elliot, levando-o a escrever uma confissão detalhando os eventos daquela noite e seu papel no trágico fim de Emily. Contudo, na tentativa desesperada de proteger seu único filho, seus pais, Anita Turner, de 51 anos, e Lee Turner, de 53, teriam orquestrado uma tentativa de encobrimento para ganhar tempo e possivelmente mitigar as consequências que ele enfrentava. Em um movimento calculado, eles removeram o casaco de Elliot de casa, o mesmo que ele usara na noite da morte de Emily. No bolso desse casaco, encontraram sua confissão por escrito, uma prova que poderia moldar decisivamente o desfecho da investigação. Percebendo o potencial destrutivo daquele documento, Anita e Lee supostamente o mergulharam em água sanitária antes de descartar outros itens que acreditavam poder implicar o filho. Essa tentativa de ocultar ou destruir provas críticas tornou-se um ponto central da investigação em andamento, levando os investigadores a suspeitarem que mais informações estavam sendo mantidas em segredo.
Determinada a descobrir a verdade, a polícia tomou uma medida ousada. Instalou dispositivos de escuta ocultos dentro da grande casa da família Turner. De 18 de maio a 14 de junho, esses microfones escondidos capturaram conversas entre Elliot e seus pais. As autoridades analisaram horas de diálogos gravados, eventualmente ouvindo discussões que pareciam fazer referência à fabricação de um álibi, a preocupação sobre como manter consistência nas declarações e a dúvida sobre terem contado detalhes de mais ou de menos à polícia. Tais revelações acenderam alertas imediatos, intensificando a determinação dos investigadores em seguir cada pista disponível. Paralelamente às evidências de áudio, a polícia apreendeu os computadores da família Turner, ansiosa para descobrir quaisquer rastros digitais, e-mails, buscas online ou comunicações em redes sociais, que pudessem confirmar suspeitas de encobrimento. Coletivamente, essas medidas investigativas pintaram um quadro cada vez mais condenatório. O de um indivíduo possessivo e violento que supostamente cometeu um crime hediondo, e de pais que buscaram protegê-lo obstruindo a justiça. Os investigadores que vasculhavam a residência dos Turner logo descobriram uma evidência digital reveladora. Uma análise minuciosa do histórico de navegação expôs buscas sombrias, incluindo morte por estrangulamento e como evitar uma acusação de assassinato. Essas descobertas alarmantes lançaram uma luz dura sobre os eventos subsequentes e sugeriram fortemente um elemento premeditado na tragédia. Agindo com base nessa e em outras evidências, as autoridades tomaram medidas decisivas em julho, prendendo os 3 membros da família Turner, Elliot e seus pais, Lee e Anita, sob acusação de envolvimento no incidente e ocultação deliberada de provas vitais. Desde o momento de sua prisão, Elliot Turner se recusou a aceitar qualquer responsabilidade pela morte de Emily Longley. Ele manteve sua inocência, insistindo que as próprias ações dela e supostos problemas comportamentais eram a causa de todas as dificuldades em sua vida. Suas alegações, no entanto, contrariavam diretamente as evidências forenses meticulosamente reunidas. Uma reconstituição do incidente revelou que, no dia em que Emily morreu, Elliot a imobilizou com força e pressionou seu rosto contra a cama com um travesseiro, tentando subjugá-la. Depois de descartar o travesseiro, continuou a aplicar força letal, estrangulando-a com as próprias mãos. Quando percebeu que ela não reagia mais, afastou-se friamente e deixou o quarto, sem fazer qualquer tentativa de pedir ajuda. Os resultados do exame patológico apenas reforçaram a suspeita de que Emily morreu por violência intencional. Ferimentos ao redor do pescoço indicavam claramente estrangulamento, e hematomas sutis eram consistentes com pressão extrema. Mais provas surgiram com os arranhões no braço de Elliot, que correspondiam às marcas deixadas por Emily em sua tentativa desesperada de se defender. Agarrando-se à esperança de escapar, ela lutou, deixando seu DNA sob as unhas e na pele de Elliot. Durante o julgamento subsequente, a acusação pintou um retrato detalhado da crescente possessividade e instabilidade de Elliot Turner. Eles apresentaram exemplo após exemplo de suas ameaças perturbadoras, agressões e tentativas de controlar cada movimento de Emily. Com o tempo, seu ciúme piorou, culminando em uma discussão explosiva numa noite de maio de 2011. O catalisador para essa confrontação específica foi a escolha de roupa de Emily e as fotografias que ela havia tirado com homens que Elliot não conhecia. Movido por amargura e orgulho, ele reagiu com abuso verbal e, no fim, com violência física. No centro da batalha judicial estava o desespero da família Turner em preservar seu status privilegiado e proteger seu único filho. Elliot vinha de um passado abastado. Seu pai, Lee Turner, era um joalheiro de sucesso, e a riqueza da família não era segredo em Bournemouth. Temendo perder o filho e o constrangimento que uma condenação por assassinato traria, eles contrataram uma equipe jurídica formidável. Os advogados de defesa, por sua vez, tentaram desviar a culpa de Elliot ao levantar a hipótese, sem qualquer evidência real, de que Emily poderia estar sob influência de substâncias ilegais. No entanto, a polícia de Dorset respondeu solicitando um exame toxicológico independente, que não encontrou nenhuma evidência de substâncias proibidas no sistema de Emily. As insinuações da defesa rapidamente se desintegraram diante do peso dos fatos científicos.
À medida que o caso avançava, a extensão completa das ações dos pais de Turner veio à tona. Tanto Lee quanto Anita Turner desempenharam um papel direto na eliminação de itens incriminatórios e na destruição de confissões por escrito que teriam reforçado o caso contra Elliot. Essa tentativa sistemática de encobrimento ressaltou até onde estavam dispostos a ir para proteger o filho, mesmo que isso significasse obstruir o curso da justiça. Foi revelado durante as audiências que, ao apagar pistas físicas e adulterar documentos cruciais, eles efetivamente atrasaram a investigação oficial. Independentemente de suas intenções, sua interferência complicou significativamente o processo de estabelecer com precisão o que aconteceu nos momentos finais de Emily. Pelos relatos daqueles mais próximos de Emily, fica claro que o tratamento de Elliot Turner com ela foi muito além do ciúme simples. Ele exercia poder sobre Emily, um tipo de crueldade que o pai dela suspeita ter começado muito antes de ela retornar à Nova Zelândia. Tragicamente, ela manteve essas experiências em silêncio, possivelmente por medo ou incerteza. Os que conheciam bem a família Longley se perguntam como os acontecimentos poderiam ter sido diferentes se ao menos ela tivesse contado o que estava acontecendo. Eventualmente, o júri do Tribunal da Coroa de Winchester chegou a um veredito contundente em maio do ano seguinte. Elliot Turner, que tinha apenas 20 anos na época, foi considerado culpado por tirar a vida de Emily Longley, de 18 anos, em um acesso de raiva motivado por ciúmes. O tribunal determinou que a morte de Emily ocorreu na própria cama de Elliot, após uma confrontação intensa provocada por suas suspeitas e uma necessidade implacável de dominá-la. Durante a fase de sentença, o juiz Dobbs fez uma advertência poderosa. Declarou que Elliot havia intimidado, perseguido, ameaçado e agredido Emily implacavelmente, tudo como parte de uma campanha distorcida para mantê-la sob seu controle como uma namorada troféu. O juiz também enfrentou diretamente as ambições extravagantes de Elliot, dizendo-lhe para esquecer quaisquer fantasias envolvendo champanhe, Bentleys e festas, já que ele iria para a prisão perpétua, com a exigência de cumprir pelo menos 16 anos antes da possibilidade de liberdade condicional. Lee Turner, então com 54 anos, e Anita Turner, com 51, também foram sentenciados na mesma sessão judicial. Ambos foram considerados culpados por obstrução da justiça, ao destruir e esconder evidências após a morte de Emily na casa da família Turner em Bournemouth. Seus esforços para proteger Elliot das consequências legais de suas ações tiveram um custo pessoal. Eles também cumpririam pena atrás das grades. Elliot, além de sua condenação por tirar a vida de Emily, recebeu uma sentença adicional de 9 meses por seu papel na ocultação de evidências. Os promotores argumentaram de forma convincente que Elliot inicialmente cobriu o rosto de Emily com um travesseiro, efetivamente sufocando-a, antes de decidir empregar estrangulamento direto. Esse duplo ato de violência confirmou a intenção maliciosa no centro do crime. Decisões judiciais adicionais revelaram uma linha do tempo consistente para as condenações de Elliot. Em maio de 2012, ele foi formalmente sentenciado à prisão perpétua. Seus pais também enfrentaram repercussões legais adicionais por seu papel na destruição de provas, recebendo sentenças de 27 meses por enganar a polícia e destruir a nota de confissão de Elliot. Como a morte de Emily foi inicialmente tratada como um caso de homicídio, as autoridades retiveram seu corpo enquanto realizavam exames forenses extensivos. De forma comovente, só em setembro seus restos mortais puderam ser liberados para um funeral adequado em sua cidade natal. E mesmo assim, foi uma cerimônia com caixão fechado. Uma conclusão sombria que negou aos entes queridos de Emily a chance de vê-la em paz pela última vez. De maneira perturbadora, o Daily Star relatou que Elliot continua a decorar as paredes de sua cela com fotos de Emily, sugerindo que, mesmo atrás das grades, sua fixação obsessiva persiste. Em conversas com outros detentos e funcionários da prisão, ele supostamente expressou entusiasmo pelo dia em que poderá sair em liberdade, vangloriando-se de retornar a uma vida de carros luxuosos, festas opulentas e mulheres glamorosas. Essa atitude impenitente apenas aumentou os temores de que ele não assimilou nem demonstrou qualquer remorso pelo dano irreversível que causou. Com a passagem dos anos, o pai de Emily conseguiu encontrar certa paz em sua própria vida. Ele se casou novamente, encontrando conforto e companhia em sua nova esposa,
Hillary. Juntos, eles têm um lindo filho chamado Hunter, que traz alegria ao lar. Enquanto isso, a irmã mais nova de Emily, Hannah, se formou na universidade e construiu uma vida firmemente alicerçada no entendimento de que abuso, controle e violência não têm lugar em um relacionamento saudável. Para Mark Longley, o tempo ressaltou a lição vital que ele espera que outros aprendam. Amar significa elevar os sonhos de alguém e apoiar sua independência. Amor não diminui nem comanda. Não levanta a mão em raiva, nem destrói a confiança por meio da manipulação. Ele está convencido de que, se mais pessoas entendessem essas verdades e se mais vítimas se sentissem seguras para falar, menos famílias seriam destruídas pela violência. Ainda assim, o destino de Emily o compele a manter viva sua memória para que outros possam reconhecer e evitar os sinais de alerta que ela enfrentou em silêncio.